Um pouco mais sobre esses símbolos adiantam o astral superior, adiantam rezas, banimentos, bênçãos. Por muito tempo, a minha curiosidade, quase mórbida, me levou por intuição ir atrás do símbolo. O que são? Percebam que aqui na Terra física, quando você está doente, o que você faz? Você toma um medicamento ou você desenha ele no ar? Você por acaso faz um rascunho como uma criança de primário, desenhando um comprimido e deu? Seria inferior a placebo. Então o que você faz aqui? Você sabe que você agravou o seu corpo e ele é um corpo químico. Então ele precisa de química. Você pode rezar rótulos de remédios. Você pode ler todas as bulas. Se você não tomar o remédio, não haverá cura. Por quê? Porque a causa da dor física é física. Já deu o que era para dar, já extrapolou. Tudo que vem das dimensões superiores se tornou baixo em você, nesse corpo pesado que se arrasta pelo mundo. Mas eu ficava intrigado, porque eu fui educado pelas escolas de mistério, inclusive pelas crenças familiares, que eu, impondo as minhas mãos numa bênção, em cruz, ou no esoterismo, a pentalfa, eu controlaria os eventos aqui, nessa vida palpável. Mas percebo que quando você acena, você nada vê. Ah, mas está acontecendo em outra dimensão. Então você está se contradizendo. Você está fazendo o gesto num plano e está acontecendo em outro. Foi o que eu evidenciei na prática. E foi decisivo. Eu queria saber aonde é que para o símbolo que eu estou gesticulando. E eu procurei. Plano físico, nada. Plano etérico não se passa. Porque ele não pode ser separado do corpo. Ele é apenas uma bateria, quase físico, semi-etérico ou semifísico. Quando eu chego no astral, se o astral for de baixo escalão, vai ser da mesma forma que eu na Rocinha não verei, né, um santo, a não ser que ele esteja em sacrifício. Eu rompo as barreiras das nuvens da densidade humana, né, daquela craca emocional e pensamental, e descubro que há níveis onde sim pode acontecer o símbolo, o astral superior. Algo assim como nessa fotografia, que eu vejo cada vez que eu vou atrás do símbolo. No índigo, céu azul do astral superior, que muitos não conhecem. Muitas escolas, inclusive, elas não convidam, não é que elas proíbem, porque elas não têm autoridade nenhuma sobre isso, porque no astral você vai ir igual, vivo ou morto, dormindo, né? Ou até quando você tem um sentimento, você está acessando o astral. Mas apenas 5% se você estiver encaixado com o corpo do meio, ainda no corpo físico, denso. Mas lá acontece. Já me aconteceu, por exemplo, enquanto reikiano, eu fazia o símbolo aqui e nada acontecia. Fisicamente. Claro, fazer símbolo para feridas, para marcas, para cicatrizes, para hematomas, para problemas orgânicos, é muita falta de sensatez. Fora a imaturidade, que isso, né, demonstra escancaradamente, grosseiramente até. E há muitas coisas aqui que evidenciam isso, que você pensa que está ajudando, que você pensa que está fazendo alguma coisa e não está acontecendo nada. Quando eu trabalhava em um condomínio com meu pai e meu irmão, nós trabalhávamos na construção. Tínhamos muitos amigos, né, e conhecidos. Uma senhora
esposa de um grande cliente nosso, certa vez passa no condomínio, nós ali a 10 km por hora, e a gente a chama, porque fazia tempo que a gente não visualizava o seu marido nas ruas daquele condomínio. E ela dizia, ele está em depressão profunda. Mas a gente logo recordou que essa depressão é muito antiga, ela é recorrente, né? Ela se tornou crônica. E a gente perguntou, nenhum médico resolve, né, o caso, né, do seu fulano, um psicólogo, um psiquiatra, né, de estirpe? Ela disse não. Mas ele foi fazer muitos exames e acabou que um patologista, vejam só, o cara nem é da área, né, da clínica. Um patologista deu uma ideia para ele. Acostumado a dissecar cadáveres, esse patologista aconselhou exames profundos em órgãos, exames orgânicos, chapas, né, ultrassonografias, raio-x's, e encontraram uma anomalia no fígado. Vejam, os médicos, os psicólogos, os psiquiatras, inclusive os terapêuticos, estavam tratando uma coisa psíquica no orgânico. Não tem fundamento nenhum, nem base procedente para chegar a um resultado eficiente. Descobriram que ele tinha coágulos no fígado. E o fígado, você sabe, quando você está doentinho do fígado, tudo desaba. Não há ânimo. Você não tem energia nem para levantar da cama. É só enjoo, né, e prostração. Então, se você trazer esses exemplos, né, de falhas, insucessos da própria medicina, que está aí, que estuda tanto e não consegue resolver tudo, você vai entender também se o símbolo adianta, né, benzeduras e tudo mais. O que você pode usar é o símbolo do iode, dourado a leste. Por quê? Porque iode está ligado ao mental, à força do mental. Você pode imaginá-lo, mas você não vai, de maneira nenhuma, impedir atos com esse símbolo. Você vai impedir daquela pessoa alimentar o pensamento que leva ao ato. Você pode imaginar, no meio da sua testa, um feixe de luz vai até iode, aquele iode imaginado, e vai até o chakra frontal daquela pessoa em questão. Possa que dê certo, porque evita a coisa de cima. Veja, quando você quer controlar alguma coisa, você quer vigiar, quer manter controle de alguma coisa, os próprios poderes, né, do ego social, eles entendem que somente com coisas altas, tipo um satélite, como um míssil que vem de cima, para coibir aquilo que eles querem controlar. Claro que isso não é viável, não é plausível, não é apologia a esse tipo de ato. Mas para você entender no baixo o alto. Isso é muito interessante. Se você conhecer os planos onde as coisas acontecem, como eu fui praticar reiki mesmo de verdade no astral superior. Algumas pessoas que estavam subindo a aquele nível trouxeram um pouco das suas impressões, as suas nuvens pesadas de maus pensamentos, ou pensamentos densos, para não classificar com adjetivos, algo abstrato. Eu via que um lugar tão suntuoso, com nuvens densas, eu pratiquei o chokurei, né? Chokurei, que a gente fala, né, no bom japonês. Não adianta também você usar o símbolo sem saber a pronúncia correta. E eu consigo abrir aquelas nuvens, daquelas pessoas que não têm culpa, como eu já falei em outro vídeo, que não existe pessoas más, existe maus egos, que é aquilo que possui ela, que é como se fosse a criatura dominando o Criador. Nós somos criadores de tudo que é mal e de bom também que nos acontece. Então reze para si mesmo. Outra questão, se reza adianta alguma coisa, você rezaria para um animal para que lhe dê alguma coisa?
O animal nem sabe se você, né, está rezando. E se o animal tivesse inteligência, ele analisaria, né, com um pouquinho de prestação cognitiva se você merece ou não. Então você deve perceber o que você está fazendo quando está fazendo, o que você está pensando quando está pensando, o que você está sentindo quando sente. Ok? E tem coisas que não batem, são planos com frequência, você tem que entender de frequência. Estude física quântica, pelo menos, para você entender que tem coisas que não se encaixam no mesmo espaço. Né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, isso é muito antigo, é lá no primário. Só que a gente não entende, a gente acha que tudo que é do espiritual está aqui e tudo que é daqui vai para lá. Não é assim. Eu tive uma avó, a avó materna dessa vida, né, atual, que, segundo consta pela família, segundo a minha mãe, ela me curou de uma bronquite. Veja, bronquite é algo crônico. Mas a mesma coisa é o uso do símbolo. Se você pratica o sinal da cruz, pratica o sinal da pentalfa, pentagrama, e você não controla os 4 elementos, no caso da cruz, em você, se você não controla a sua cruz, se você não controla a sua estrela, que daí agora tem um adicional, o quinto, a caixa, você não consegue acessar a mente divina, que é a cabeça da estrela, nada adianta, gente. Não adianta. É até um fiasco espiritual, vou dizer bem assim, existe, a consciência se vira contra esses atos, quando esses atos se tornam mecânicos ou apenas para bonito. Tem coisas que vêm do astral inferior, gente, que vocês não vão saber na ciência, como fungo. Todo mundo diz que o mundo físico ele tem um reflexo astral, que tudo é igual. Não, gente. Por exemplo, tem coisas do astral que não era para estar aqui, o fungo, né? Como eu já falei. Ele não é um ser daqui. E tem muitos outros seres, como vírus, que não são daqui. Nós construímos quando nós prostituímos o astral que antes não tinha um inferno. Então perceba o quanta coisa não te falaram. Então, se você quer atingir algum resultado, olhe para dentro, vai entrando, vai indo atrás do símbolo. Quando você descobrir que você é o símbolo, não haverá mais gestos, haverá apenas si mesmo. Paz reverencial a todos.